gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E caso você não tenha dormido numa caverna nos últimos meses, você deve saber que agora, no dia 7 de março, vai estrear o filme da primeira super-heroína da Marvel a ganhar um filme solo, que é a Capitã Marvel. Pensando nisso, e pensando também em como a personagem saiu de uma personagem de categoria B para o alto escalão da Marvel nos últimos anos, eu decidi fazer um pequeno apanhado para a gente poder ter um pouco mais de contexto da história da Capitã Marvel e, quem sabe assim, conseguir pegar algumas referências no filme ou até mesmo comparar o que o filme vai apresentar pra gente com a história que a gente conhece dela dos quadrinhos. O primeiro de tudo é que a Capitã Marvel nem sempre ela foi conhecida com esse nome, né? A Carol Danvers, ela teve uma série de nomes no decorrer da história. Ela foi desde Miss Marvel, que foi quando ela surgiu graças aos poderes que ela ganhou do Kree, que caiu na Terra, o Capitão Marvel, até a Capitã Marvel. Ela passou por nomes como Binária ou como Warbird, também ela utilizou, e transitou por diversas equipes da Marvel, indo de X-Men até Vingadores, até os Thunderbirds, Tropa Alpha. Ou seja, ela é uma personagem que sempre foi bastante versátil nas histórias da Marvel, e de modo geral ela também sempre tampou buraco nas equipes, né? Ela é sempre muito boa em trabalho em equipe com outros heróis, mas ela nunca foi uma personagem em que o foco estava exclusivamente nela. O que é bastante curioso se a gente considerar a capacidade e a imensidão dos poderes que ela tem. Ela é parte Kree, parte humana, então isso dá para ela poderes como ela é invulnerável, ela consegue emitir raios de energia, ela consegue voar no espaço, ela consegue ser pura energia, né? Na fase que ela é binária, ela é quase como se ela fosse transbordasse a energia de um pequeno sol. Então ela é uma personagem muito poderosa e a Marvel sempre a utilizou como uma personagem que funciona muito bem em equipe, e por ela ser uma personagem militar, né, a Carol ela é militar dos Estados Unidos, isso dá para ela uma visão completamente diferente dos outros personagens que são apenas civis que se transformaram em heróis. Ela tem uma noção de hierarquia e mesmo de estrutura de combate que boa parte dos personagens não tem. Ela se assemelha um pouco ao que o Capitão América tem, mas com uma repaginada, alguém mais moderna, né? Já que ela não ficou congelada aí por 70 anos. Ela começou como Miss Marvel em 1977. Vamos dizer que ela era uma heroína nível B, mas quando se pensava em Capitão Marvel, era o Marvel. Consequentemente, o Marvel acabou morrendo nas histórias da Marvel, e aí ela acaba assumindo esse manto. Quando ela tem um aumento muito grande dos poderes dela, mais ou menos ali por 1982, ela assume o nome de Binária. O que acontece? Ela tem esses poderes que são quase um mini sol dentro dela, e por conta disso ela passa a focar muito mais na fase da Marvel interestelar. E por algum motivo, durante as várias aventuras dela, esse poder dela latente ele tem uma diminuição e ela volta quase como se fosse ao padrão normal dela de poder que ela já tinha. Volta para a Terra, ela volta aí e assume o nome de Warbird. Essa fase dela é um pouco mais complexa, porque foi nessa fase que os roteiristas da Marvel enfiaram muita coisa acontecendo com a personagem. Ela teve problemas com o alcoolismo, ela voltou para os Vingadores, ela fez parte dos Thunderbirds, que é aquela liga do mal do exército americano. Ela passou por diversas situações nessa fase, provavelmente é uma das fases mais conhecidas, e as pessoas não ligam tanto a Capitã Marvel, que a Marvel está vendendo atualmente, com a Warbird. Ela só foi assumir o manto de Capitã Marvel, aí fazendo jus ao legado, né, do Capitão Marvel, em 2012, que ela ganhou uma série própria, né? Então ela tem uma série de HQs próprias, como já Capitã Marvel, e aí sim ela adota essa alcunha, passa a vestir esse uniforme que a gente vai ver nos cinemas, e adota também um cabelo mais curtinho. E aí, quando ela assume o manto de Capitã Marvel, ela se torna uma outra personagem. Ela participa ativamente de alguns arcos
como inclusive a Dinastia M, em que ela se vê numa realidade onde ela é a heroína mais amada do planeta, e isso mexe um pouco com ela quer assumir esse papel, e ela também participa ativamente da Primeira Guerra Civil, ao lado, inclusive, do Tony Stark, sendo a Capitã Marvel, de certo modo, é uma personagem muito ligada ao governo. Ela é uma personagem muito focada numa visão militarista dos super-heróis. Então, quando ela se alia ao Homem de Ferro na Primeira Guerra Civil, ela estava assumindo um lado ali que era a favor governamental. Passada a Guerra Civil, passada toda a reestruturação que a Marvel fez, ela ganhou uma nova série própria em 2014, que aí é engraçado. Nessa fase, ela não faz nada de muito grandioso por conta própria, e ela meio que faz tudo. Ela é uma personagem meio faz tudo. Então, ela integrou, inclusive, durante esse período, os Guardiões da Galáxia. Porque como ela tem esse DNA híbrido de Kree humano, e esses poderes que permitem ela respirar no espaço, ser indestrutível e pipipipopopó, ela não se sente muito desafiada fazendo missões na Terra. Então ela sempre acaba partindo para o espaço. Damos um salto temporal. Um dos fatores que a gente pode considerar interessante da personagem é esse foco dela na Marvel interplanetária. Então ela tem um DNA meio Kree, que é um dos planetas que a gente conhece do universo Marvel. Ela enfrenta ativamente os Skrulls, que provavelmente pelos trailers são a raça que ela vai enfrentar no filme. Os Skrulls, com a habilidade de metamorfose deles, sempre foi um problema e sempre foram arqui-inimigos do Império Kree. Ela já participou de guerras contra os Shi'aris e a favor dos Shi'aris. Então, esse foco dela na fase interplanetária da Marvel e nos diversos povos, nas diversas raças que habitam esse universo, está presente na personagem desde o início. E é muito curioso como é uma visão militarista, então é uma visão de uma militar norte-americana sobre como são as pendências no espaço entre as outras raças do espaço Marvel. Aí agora a gente vai dar o último salto lógico, que meio que é quando a gente começa a perceber a Marvel dando um enfoque bem forte nela, provavelmente pelos planos que eles já tinham aí de realizar o filme dela. Ela ganha uma outra série, as séries dela geralmente não são tão longas, a série de 2012, 2014, não são tão longas. E aí, em 2016, ela ganha uma outra série, que essa série vai acompanhar a fase dela durante a Segunda Guerra Civil da Marvel. Essa Guerra Civil da Marvel, ela foi entre o Homem de Ferro, que ele sempre está enfiado nessas coisas, e a Capitã Marvel, cada um defendendo um ponto. A Guerra Civil Marvel 2 ela foi bastante difícil de ter um ponto tão simples de defender quanto a primeira, porque ela tratava de uma outra pessoa. Então havia o inumano Ulysses. A gente já havia passado por toda a crise inumana X-Men nos quadrinhos, e havia esse inumano Ulysses, que ele tinha a capacidade de prever o futuro. A Capitã Marvel, ela acreditava, sempre com essa visão militarista dela, que seria interessante para os heróis utilizarem essa capacidade do Ulysses para poder enfrentar ameaças que estavam para acontecer, se posicionar e tudo mais. Enquanto que o Homem de Ferro acredita que as coisas devem ser lidadas conforme elas vão acontecendo, porque nada está escrito em pedra no destino deles. Teve essa segunda cisão, houve morte de personagens, houve personagens ficando gravemente feridos e entrando em coma, e os dois personagens, um de cada lado. A Capitã Marvel, ela tem uma projeção muito forte nesse quadrinho, tanto por ela ser a líder que comanda, os heróis que acreditam que deva ser controlado o poder do Ulysses, quanto também pelos próprios questionamentos que ela faz. O Tony Stark foi o personagem que ajudou ela quando ela teve problemas com o alcoolismo, por exemplo. É o personagem de quem ela sempre não foi tão próxima, eles se odiavam um pouquinho, mas ela sempre respeitou o papel dele como herói. A próprio modo como o próprio Capitão América escolhe um dos lados para defender
já deixa ela um pouco impactada sobre se ela está fazendo a coisa certa ou não, e ela sempre acaba jogando na balança o bem de muitos contra o bem de poucos. Ela sempre acaba fazendo essas decisões difíceis nesse arco. E aí acabou, a série de 2016 dela também se encerrou, a Guerra Civil aconteceu, terminou e tudo mais. Ela volta com o programa dela da Tropa Alpha, que na verdade agora eles seriam a primeira linha de defesa na Terra. Então ela reestrutura todo esse programa e passa a, não a viver, mas de certo modo a ser a heroína que vive aí no limiar entre a Terra e o espaço. É bem interessante porque essa fase dela, quando a gente tem todo o lance da Hydra e do Capitão América depois, ela fica presa para fora da Terra porque ela estava protegendo o espaço aéreo, espacial da Terra. Então ela fica sempre no limiar de não saber se ela deve ir para o espaço ou se ela deve permanecer em solo terrestre. E agora em 2018, está saindo inclusive pela Panini atualmente, A Vida de Capitão Marvel, que é uma série curtinha em 2 volumes, acho que é aquele volume maiorzinho, que é exatamente ela, após todas essas metamorfoses que ela passou, de Miss Marvel até Capitã Marvel, passando por 2 guerras civis da Marvel, enfrentando Thanos diversas vezes em várias histórias, indo para o espaço, voltando, tendo relações com outras raças, uma HQ mais contida da Capitã Marvel, em que ela volta para a Terra, volta para a cidade de origem dela, e ela tenta se reencontrar com ela mesma para poder dar os próximos passos na vida dela como super-heroína. Eu acho que ela é uma das heroínas mais consistentes dos quadrinhos atualmente. O uniforme dela tem poucas alterações, a personalidade dela é muito condizente com o background que a gente tem da personagem. Acho que talvez a mudança de Warbird para Capitã Marvel talvez tenha sido um pouco no susto, um pouco no choque, meio inesperado, mas foi bem-vinda porque agora ela parece uma outra personagem. E isso eu acredito, pelo menos, que a Marvel vai se focar só dessa fase de 2012 para frente. Vai dar algum contexto para ela de... Provavelmente a base dos poderes vai ser a mesma ainda, vindo de uma fusão de DNA cru e humano e tudo mais, mas não vai ter a binária, não vai ter a Warbird, ela nunca vai ter a alcunha de Miss Marvel, o que é um pouco triste, mas faz sentido para o que a Marvel está fazendo no universo cinematográfico dela. E para encerrar, só uma última curiosidade, e eu acho que todo mundo que assistiu os desenhos dos X-Men da década de 90 deve se lembrar, os poderes da vampira naquela fase dos anos 80, final de 80 e 90, que ela era super forte, indestrutível e extremamente poderosa, deve se lembrar que na verdade ela absorveu todos aqueles poderes da Miss Marvel. A Miss Marvel ela entrou em coma durante um período, depois que a vampira assimila os poderes dela. A vampira ficou com esses poderes para sempre, provavelmente a explicação que deram nos quadrinhos, pelo DNA misto da Carol. Então a Carol entra em coma, porque a vampira absorveu muito, e a vampira não consegue mais perder esses poderes até muitos e muitos anos pra frente, porque como o DNA da Carol não é um DNA humano, isso meio que buga a habilidade mutante da vampira, então ela fica com aquilo pra sempre. Inclusive, a Mística, a primeira aparição dela se deu na HQ da Miss Marvel. Então você vê que estava tudo conectado. Então é uma personagem que ela tem muita história. Eu fico um pouco triste de ser só um recortezinho que a gente vai ver no cinema, mas de qualquer maneira eu estou muito empolgado por esse filme e eu acho que ele vai ser provavelmente um dos melhores filmes da Marvel aí, junto com Pantera Negra, por exemplo. Sempre dá uma surpresa muito boa quando a gente tem um filme solo deles e eles têm desempenhos completamente diferentes dos esperados. De mais a mais é isso. Não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do canal. Se você já viu esse filme e está vendo o vídeo depois, não esqueça de comentar se você gostou do filme, se eu acertei ou não no que eu achei que ia acontecer, e dá uma curtida aqui na bolinha que fica do meu lado para poder se inscrever no canal e ver os conteúdos que a gente posta sempre por aqui. Um beijo grande e tchau!